Boa tarde, a paz do Senhor Jesus para todos. Eu quero te fazer uma pergunta muito importante. Como você está terminando essa tarde, esse final de semana? Será que você está aí louvando ao Senhor, agradecendo, bendizendo aquele que tudo pode, o Deus poderoso, o Deus amigo, fiel? Ou você está aí trilhando essa tarde, esse final de semana, com a dor no coração, com uma tristeza profunda? Você que tem preocupações, essa preocupação não deixa você ver o novo de Deus, uma semana abençoada, uma semana de paz. Será que você passou o teu final de semana chorando porque a luta, os levantes foram tão grandes contra ti, que a tua vontade de parar é de desistir? Você que não está aguentando mais, está achando que já está sendo vencido pelo mal. Está sendo vencido pela fofoca, pelo alvoroço, pelo disse-me-disse, pelas artimanhas, pelas preparações. Como você está vivendo esse final de semana? Como você está atraindo a presença de Deus para ti? Como você está atraindo o toque do Espírito Santo sobre ti? Será que você está passando por esses embarques da vida? Esses embarques da vida, a qual está te tirando até mesmo a esperança e a fé? Será que você está sofrendo o embate da vida, a qual está te tirando o desejo de viver o novo de Deus na tua história? Será que você já chegou a ponto de declarar que não tem mais jeito? Que a sua história não tem mais jeito? Que o seu casamento acabou, não tem como, não há como Deus restaurar mais? Será que você está olhando para a tua vida financeira e você mesmo está declarando que já está chegando ao fim? Não tem como mais. Você já tentou de tudo, você já correu atrás, você já levou os currículos, você já fez a entrevista, você já fez cursos, faculdades, você fez cursinhos preparatórios e até hoje nada. Você não encontra uma porta aberta, você não encontra nada para te favorecer e você está cansado. Para quê? Lutou tanto, estudou, se preparou, correu atrás, sofreu, andou embaixo do sol, da chuva. Você perdeu noites de sono, você se preparou e agora? Nada. Nada. Você se sente frustrado, uma frustrada. Olha para dentro de você e nada consegue te consolar. E você não entende porque outros que vivem de qualquer maneira conseguem e você não consegue. Você vê outros aí levando a vida toda torta, uma vida pecaminosa, chega até o teu objetivo e você não. Você sai há tanto tempo, você precisa trabalhar, você precisa arcar com as suas contas, com os seus compromissos. Você não quer ser uma pessoa a qual fica aí andando de cabisbaixo, calado, sofrendo, sendo envergonhado, humilhado, porque isso para você é uma afronta. Para você que gosta de andar com as suas coisas certas, honestas, direitas, e você se sente assim frustrado. E o que fazer, Senhor? E o que fazer, Senhor? Tem hora que você não entende o porquê, os porquês de Deus. Tem hora que você não consegue entender. Aí você vai questionar Deus por quê? Por causa de quê? Para quê? E Deus também não fala. Deus fica em silêncio. E você fica aí, se sentindo perdido. Eu quero deixar para você uma palavra, para você meditar, para você guardar
dentro do teu coração. Jó 42. E o verso desse texto, ele vai falar: Jó pede perdão a Deus. Então Jó abre o seu coração diante de Deus e declara: sei que tudo podes, e nenhum dos seus desejos poderão ser frustrados. E nenhum dos seus desejos poderão ser frustrados, ou nenhuma das suas vontades poderão ser frustrados. Jó, um homem a qual você conhece a história. Jó, ele vai ser pesado na balança. Ali está Jó sendo pesado na balança de Deus e na balança de Satanás. E na balança de Satanás. Olha, a Bíblia vai nos relatar que Jó, quem era Jó? Jó era um homem íntegro, um homem bom, um homem a qual ele fugia do mal. Jó era um homem a qual ele e ao seu redor, e Deus não tinha de que se vergonhar. Por isso, quando Satanás ele se apresenta diante do Senhor para falar de Jó, quem defendeu Jó foi Deus, foi o próprio Deus. Ali Jó teve por sua defesa o Deus Todo-Poderoso, o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Não estou falando aqui que Jó foi defendido por advogados da terra, delegados, juízes, não. Quem defendeu Jó foi o próprio Deus. E Jó já estava ali passando por aquele teste, sendo pesado na balança de Deus e de Satanás. O que teria Deus de colocar Jó diante de Satanás para Satanás se ir andar a vida de Jó e pesar na balança dele? Se Jó era um homem íntegro, fugia do mal, tinha um coração bom. Mas Jó, o que me chama a atenção é que Jó ele vai ter ali todo o seu gado, a sua riqueza, a sua família, os seus bens. Mas Jó faz algo que me chama a atenção. Jó, ele apresentava sacrifícios diante do Deus Altíssimo pelos seus filhos. Jó, ele não vai repreender seus filhos. Jó não vai doutrinar seus filhos com a palavra. Jó não vai corrigir. Jó ele vai ofertar ao Senhor sacrifícios pelos pecados dos seus filhos, até mesmo pecados que eles viessem ter ou fazer até mesmo contra Deus. Então Jó ele tem uma brecha aberta, porque Jó ele deveria corrigir os seus filhos e não apresentar sacrifício, derramar sacrifício perante a Deus. É a mesma coisa de você ter um filho e ele fazer algo errado, e você já começar a pedir perdão pelos erros dos seus filhos, mas você permanece aceitando, deixando seus filhos ter a mesma conduta. Você continua aceitando que seus filhos venham ter a mesma conduta errante, pecaminosa, mas você vai dando um jeitinho. Digamos que seu filho ele vai dirigir embriagado, provoca acidentes, mas antes você vai lá, conversa já com o delegado, já deixa lá, já paga algumas multas por algumas infrações, algo que ele poderá fazer ou acontecer,
Você já vai lá e já paga. Digamos assim, se houver atropelamento, é tanto, tanto. Se houver um racha aí, se for pego, tanto. Se tiver aí uma batida, entrar contramão, você vai pagar. Você estaria pagando para que seus filhos não tivessem um tratamento profundo, que eles não viessem receber uma condenação. Você já correria para pagar para que eles fossem ali livre daquele crime, daquela imprudência. E ali Jó, ele vai fazer, ele vai colocar diante do Senhor aquele sacrifício. Ele já se apresentava. E quando você pega o livro de Jó, Deus ele vai permitir que Satanás toque na vida de Jó. Porém, Jó mesmo, dele mesmo, ele se colocava diante de Deus. Ele tinha o coração bom, o coração de um homem de Deus. Mas interessante que ao decorrer do tempo a qual Jó passa por esse momento difícil, Jó começa a questionar. Questiona sim. Muitos dizem que Jó não murmurou, não reclamou, que Jó aceitou tudo tranquilo. Não, Jó, ele chegou o momento que ele amaldiçoou o dia que ele nasceu. Ele amaldiçoou o dia do seu nascimento. Se isso não é reclamar, murmurar, eu não entendo como que nós podemos expressar o livro de Jó como se ele aceitasse tudo. Porém, nós temos que entender também que tudo que Jó passou não foi fácil. Não foi. Ele perder tudo de uma vez, filhos, gado, tudo que ele tinha, só restou uma esposa. Aquela que ele teve que escutar: amaldiçoa teu Deus e morre. Por quê? Porque a situação que Jó estava ali vivendo, não tinha como achar que ia ter uma mudança, uma transformação. Aquela mulher não deveria se achar capaz de gerar, de ter uma nova família, uma nova história, não. Aquela mulher já não tinha mais esperança. Às vezes você está assim hoje. Você não encontra mais esperança. Você não consegue olhar para a tua casa e ver esperança de mudança, esperança de modificação, de transformação. Você não consegue, está tudo arruinado. É filhos nos vícios, é esposo com amante, ou é esposo que te abandonou, você é doente. Ou é uma casa a qual está cheia, mas o espírito da contenda, do alvoroço das brigas não sai. E você olha e diz que a sua família não vai se encaixar em nada, não vai haver salvação, que eles são muito dispersos, são loucos. Você olha para o teu cenário agora, você pensa que não tem mais jeito. É melhor abandonar Deus e morrer. É melhor abandonar o caminho de Deus e ir para o mundo logo. Mas a palavra do Senhor, Jó, com tudo que passou, ele vai pedir perdão a Deus, porque Deus ele começa também na trajetória do livro de Jó. Deus começa a mostrar para Jó quem era Jó. Quem é Jó diante de Deus, diante da soberania de Deus, do poder de Deus. E ali Deus começa a tratar com Jó. Deus começa a tratar no caráter de Jó, na estrutura de Jó. Deus começa a tratar no emocional de Jó. Porque para Deus dar tudo em dobro a Jó, Jó teria que viver uma transformação. Jó precisava viver algo novo. Por quê? Porque Deus não poderia dar algo
novo a Jó, fazer algo sobrenatural se Jó estivesse com a tua mente lá no passado, lá nas perdas, lá no tempo do choro, da enfermidade, ouvindo a palavra da mulher dizendo: amaldiçoa teu Deus e morre. Então Deus, ele vai tratar com Jó, Deus vai fortalecer Jó, vai tocar na vida emotiva de Jó, para que Jó não fosse um homem o tempo todo emotivo, o tempo todo choramingando, reclamando o tempo difícil que ele passou. Ah, Senhor, não merecia. Por que que o Senhor deixou? O Senhor me entregou a Satanás. Senhor, o Senhor me fez perder todos os meus filhos para depois me dar mais. Por quê? Jó poderia estar vivendo um porquê, por causa de quê e para quê, como você está agora. Então Deus, ele vai falar com Jó, ele vai se declarar, ele vai tratar com Jó lá na raiz, lá no teu emocional. E o Senhor começa a trazer a essência para dentro de Jó. Jó, para com isso. Quem é você? Quem é você para tentar colocar limitações em mim? Quem é você, Jó? E o Senhor começa ali a esmiuçar diante de Jó a sua incapacidade. Mas Deus deixando bem claro para Jó que com ele Jó seria mais, muito mais do que vencedor. Jó agora não precisaria ficar pagando, estar ali derramando sacrifício diante de Deus por causa dos erros dos filhos. Ali Deus ia tratar com Jó, a qual os seus amigos iriam entender que era Deus tratando de Jó. E muitas das vezes, para Deus tratar conosco, Ele vai se nos permitir. Ele vai nos permitir passar pelas mãos de Satanás. E bom será se o próprio Deus poder falar de mim e de você para Satanás. A palavra de Deus nos ensina que Satanás, ele vai cirandar a terra, mas Deus que pergunta ele: de onde você vem? De cirandar a terra. Não foi Satanás que foi falar de Jó para Deus, foi Deus que foi perguntar: tem visto meu servo Jó? Hein? Ali Deus está chamando Jó de servo, aquele que tinha desejo de servi-lo, aquele servo que Deus não tinha de que se envergonhar. Mas servos com limitações, com erros também, com falhas, que precisava ser tratada. E ali Satanás, ele vai observar, ouvindo Deus falar: tem visto meu servo Jó, homem íntegro, honesto, direito, homem que foge da aparência do mal. Aí Satanás, ele tem um argumento. Qual é o argumento de Satanás para com Deus? Mas também o Senhor dá tudo para ele. É por isso que ele é assim. Ele é esse tipo de servo, porque nada lhe falta. E ali Deus ele vai botar Jó à prova. Então Deus vai dar a carta branca para Satanás tocar em tudo que Jó tinha. Só não era para tocar no teu espírito. Na esposa, a esposa iria sofrer com a perda dos filhos, a esposa iria endurecer o coração, a esposa iria mandar Jó amaldiçoar o Deus e morrer. Tudo isso Deus sabia que iria acontecer. Mas por que a esposa de Jó não foi destruída como os filhos, como o gado, como o resto que Jó tinha? Porque dela iria vir novos filhos, os novos frutos daquele casamento. Você está entendendo? Aquilo que é para você agora um tropeço, uma pessoa que não tem valor, uma pessoa que tenta te destruir, é essa pessoa aí mesmo que Deus vai deixar de pé, para que junto com você venha frutificar, venha florescer. É assim que Deus faz.
Então você que está me ouvindo, preste bastante atenção. Se teu esposo, a tua esposa ainda está aí, a família está triste, a família passou por um baque muito grande, muito terrível. Esse esposo não aceita que você serve a Deus, te maltrata, ri de você, te humilha. É esse daqui que está do teu lado, que Deus vai usar para florescer junto com você nesse deserto. Deus, ele vai deixar esse daí, porque ele vai transformar. Porque para a mulher de Jó, ter mais uma vez vida com Jó, vida de casal com Jó, uma intimidade com Jó, Deus tratou com ela também. Deus mudou o coração daquela mulher. Deus tirou a sequidão que estava ali dentro, a dor do luto. Deus tirou aquilo que impedia ela de ter acesso a teu esposo. Porque a visão que aquela mulher tinha é de um homem doente, de um homem que estava ali se apodrecendo aos poucos. Uma mulher normal não teria condições de olhar aquela situação e querer estar agarrado, junto, tendo uma vida de casal ativo. Não tinha como, gente. Mas Deus, ele vai sarar Jó. Sara o corpo, a mente, o espírito de Jó. E sara também o coração da sua esposa. Por isso que tudo de Jó depois, tudo, Deus deu em dobro. Deus honrou a Jó. Deus honrou o teu casamento que estava destruído. Porque a mulher que diz, amaldiçoa teu Deus e morre. Ela disse para Jó, pode morrer. Você não serve para mais nada. Para que você aqui? Melhor que morra. Mas Deus, ele tratou dos dois para que tivesse uma nova história de vida. O novo de Deus sobre eles. Deus transformou a história de Jó e também mudou o coração da sua esposa. E juntos pôde ver novos frutos, novos filhos. A terra, mais uma vez, florescer. Eu profetizo que na sua vida financeira, na sua vida conjugal, na sua vida espiritual, que você venha florescer o novo de Deus. No teu casamento, que você venha florescer. Algo lindo dado por Deus. Amém? Eu quero orar por você em nome de Jesus. Vamos orar, vamos interceder. Pai, é pelo poder que é no nome do teu Filho amado Jesus. Eu quero interceder a Ti, Pai. Pedir ao Senhor para que a cada dia nós venhamos sim, Pai, estar com o nosso coração inclinado para Ti, para ouvir e obedecer a Tua palavra. Senhor, Tua palavra é bênção para a nossa vida. A Tua palavra, Senhor, nos ensina a permanecer firme. Obrigado, Senhor, porque até aqui, Senhor, verdadeiramente até aqui o Senhor tem nos ajudado. O Senhor tem nos feito vencer o dia mal. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ensina através da Tua palavra que Jó venceu. Eu vencerei. Os seus filhos ao redor dessa terra vencerá o dia mal, o dia da provação. Deus, que nós possamos ter um caráter, que nós possamos ter uma vida de serva do Senhor, do Deus vivo, e que o Senhor perante a Satanás, oh Deus, que o próprio Deus possa nos defender, que nós possamos ter essa honra, Pai, essa honra de ser defendido por Ti. Pai, te peço a Tua bênção pelas famílias, os lares. Senhor, te peço a Tua bênção, Pai, sobre a nossa vida espiritual, financeira.
Senhor, conjugal, Senhor, sobre a nossa vida, meu Senhor, de servo, que nós venhamos te servir cada vez mais e melhor. Pai, abençoa cada inscrito desse canal. Conceda a eles, meu Pai, um restante de dia abençoado. Sustenta eles, que eles venham lembrar que tudo que Jó perdeu, Jó, ele foi contemplado por ti e abençoado. E tudo o Senhor deu em dobro. Abençoa essa pessoa que está me ouvindo, que precisa receber algo do Senhor, mas que se sente como Jó, nesse momento da escassez, se sente tão perdido, tão abandonado, e não sabe que é o Senhor que está no controle de tudo. Amém, Pai? Nós queremos te agradecer por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? A paz do Senhor.